Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e hoje é dia de jogo do Fogão, isso mesmo, 9h30 da noite, jogo no Newton Santos, Botafogo e Palmeiras que por hora é o segundo colocado do campeonato, uma partida que, claro, tem uma grande importância, tem gente que diz que é um jogo de 6 pontos, de certa forma por outro lado, não é a partida que vai decidir o campeonato, né? Porém, eu acho que pelo sentido psicológico, emocional, anímico, né, do campeonato, de fato pode ser que o resultado direcione um pouco, né, um pouco. Se o Botafogo ganhar, a gente dá um grande passo, né, para calar de vez aí, né, os críticos, né, os haters, enfim. Um empate não é um resultado de todo ruim e no caso de uma derrota, também não define o campeonato, né? São 9 jogos que o Botafogo tem pela frente, então não é a vitória hoje, os 3 pontos hoje que vão dar o título ao Botafogo, né? Importante a gente estar relembrando isso, porém temos que entrar como se fosse uma final, temos que entrar com foco total, né? Como foi ali no primeiro turno, né? O Botafogo fez um grande jogo lá no Allianz Parque, uma partida que o Botafogo soube sofrer, né? Aguentou ali a pressão toda do Palmeiras. O Palmeiras tinha uma invencibilidade enorme de meses, né, lá no Allianz Parque, e o Botafogo conseguiu ser cirúrgico, né, no gol do Tiquinho Soares ainda no primeiro tempo. Depois no segundo tempo o Palmeiras veio para cima, perdeu até um pênalti, né, um pênalti que o Di Pasto acaba cometendo e o Palmeiras acabou chutando para fora. Então, pessoal, é uma partida, 10º jogo, né, esgotado, como a gente previa aqui, né, a gente falou, 10º jogo esgotado, véspera de feriado, né, então a torcida vai poder ali, jogo um pouquinho mais tarde, 9h30 da noite, jogo da Globo, né, para grande parte do território nacional, e todas as atenções vão estar voltadas justamente para Botafogo e Palmeiras nessa rodada. Não tem nenhum outro jogo que vai despertar nem perto, né, a atenção dessa partida, né? Então é muito importante que o Botafogo retome, né, o seu modo de jogo, a sua dedicação em campo, né, e que o Lúcio Flávio e o Carli corrijam, né, aquelas falhas que a gente ainda observou na última partida contra o Cuiabá, né? O Botafogo jogou mal contra o Cuiabá? Não pode-se dizer que jogou mal, o Botafogo foi para cima. Só que hoje vai ser uma partida com características diferentes. Enfrentamos uma equipe mais qualificada, não há dúvida nenhuma, né? O time do Abel Ferreira é aí o grande time do Brasil nos últimos anos, atual campeão brasileiro, né? Claro, não é o mesmo Palmeiras, talvez, de 2 anos atrás, né? Até porque esse recente também do próprio Dudu, que está lesionado, né? Mas ainda é uma equipe muito perigosa, muito boa a equipe do Palmeiras. Então o Botafogo precisa encarar esse jogo realmente como uma decisão. Entenderam? Não é uma decisão, mas é uma decisão. Basicamente é isso. Então, tudo que nós queremos, é claro, que o Botafogo volte a jogar como vinha jogando, especialmente no primeiro turno, né? No tapetinho, vencendo as suas partidas, né? Fazendo uma atuação, mostrando quem que manda, né? Aqui no Newton Santos, e vai ser um resultado que certamente vai deixar a torcida aliviada, né? Voltar a sorrir, né? O torcedor do Botafogo nos últimos dias está meio apreensivo, com uma certa, né, compreensão, né? A gente compreende, a gente está aí ouvindo, né, aquelas piadinhas, aqueles comentários dos adversários, pô, vão entregar, vão perder esse campeonato, e de fato seria uma vergonha absoluta o Botafogo perder um campeonato em que liderou, né, praticamente do início. Teve ali acho que 2, 3 rodadas só do Fluminense liderando, e depois o Botafogo assumiu e não largou mais a liderança. Então não podemos bobear, não podemos entrar aí nessa depressão, né? Hoje é o dia de jogarmos bem e vencermos de forma convincente, né? E aí já praticamente tirar o próprio Palmeiras da disputa, né? Estamos 6 pontos à frente, é sempre bom lembrar, e com um jogo a menos que o Palmeiras, né? Os nossos outros adversários, o Flamengo, já disse aqui, enfrenta o Santos às 8 da noite lá em Brasília, e o Bragantino joga amanhã com Goiás na Serrinha. Então, para a gente não precisar nem olhar para o lado, né, nem para trás, na verdade, não olhar
para esses outros resultados. O importante é o Botafogo fazer o dele, ter uma grande atuação e voltar a dizer assim, olha, para todo mundo, esse campeonato de 2023 é nosso, tá? Ponto final. Esse tem que ser o pensamento hoje. Galera, daqui a pouco eu falo mais do jogo, tá? A CBF divulgou ontem o calendário, né? O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, divulgou o calendário de 2024, tá? E é um calendário, a princípio, né, preocupa mais, porque tem mais competições, aí, mais eventos. Vão ter as datas FIFA, são 5 datas FIFA, né? Aquelas paradas para jogos das eliminatórias da Copa. E aí continua do mesmo jeito. O Brasileirão vai parar durante data FIFA, tá? Até a segunda ordem é isso. Vai ter Copa América, tá? A Copa América vai ser de 20 de junho a 14 de julho, tá? E no período da Copa América não para o Brasileirão. Então, se o Botafogo tiver jogadores convocados, né? Ficaremos sem esses jogadores em algumas rodadas do Brasileirão, assim como outras equipes também, né? Aí são coisas do calendário brasileiro, difícil, né, ajustar. Eu ainda questiono muito, né, e sei que muita gente também pensa como eu, a existência dos estaduais, né? Os estaduais, claro, foram perdendo importância ao longo dos anos, né? Quando eu comecei a acompanhar futebol, o Campeonato Carioca era algo que a gente tinha muita expectativa, era uma grande curtição, ser campeão carioca, como a gente foi, né? 89, 90, enfim. Era uma vibração, até talvez ali em 2010, quando o Botafogo vence o Flamengo, né, no jogo da cavadinha, ali a gente ainda tinha uma certa importância o Carioca, e a cada ano, infelizmente, foi se esvaziando. Mas vamos lá, vamos continuar aqui sobre a previsão aí, o calendário, né? Eu vou chamar de calendário tentativo, né? Porque a CBF é tanta esculhambação que a gente não pode nunca cravar as datas e se programar, né? Vide esse ano. O jogo de abertura, tá? Que é uma das novidades da CBF, já tínhamos falado aqui no canal, está marcado para o dia 13 de abril, reunindo o Botafogo, assim esperamos, né? O campeão do ano anterior contra outra equipe ainda a ser escolhida, né? Vai ser um jogo destacado na rodada, tá? Para ter toda uma mídia, todo enfim, uma cobertura, né, diferenciada da imprensa em relação a esse jogo festivo de abertura, então dia 13 de abril. Anotem nas suas agendas, né? E também não está definido ainda o local dessa partida, né? Só se sabe isso. 13/4 tá loading, né? Botafogo nessa partida, tá carregando. E o Campeonato Brasileiro irá até 8 de dezembro, tá? Então de 13 de abril a 8 de dezembro, né? O que está previsto também é que a rodada, aí faz mais sentido em relação à primeira notícia que a gente tinha dado aqui no canal, aí sim o restante da rodada no dia 14 de abril, tá? Não vai ter um espaçamento de uma semana, não teria sentido para isso, né? Falei aqui. Então, os estaduais, as datas são de 21 de janeiro, tá? A 7 de abril. Então, o Campeonato Carioca, por exemplo, acaba 7 de abril, em seguida, ali, menos de uma semana, no dia 13, o Botafogo estreando no Brasileirão, assim esperamos, né? Copa do Brasil, um campeonato que o Botafogo continua aí sonhando, perseguindo, né? Quem sabe aí, depois do nosso tricampeonato brasileiro, o Botafogo coloca um foco maior na Copa do Brasil, consiga, né, essa tão esperada taça que nos falta. A Copa do Brasil vai de 21 de fevereiro, tá, até 10 de novembro. Tá mantido o formato das finais serem em 2 domingos, tá? Da Copa do Brasil, como foi esse ano. Então as datas são dia 3 de novembro e 10 de novembro, as duas finais da Copa do Brasil, beleza? Vamos falar também de outro jogo que a gente espera ter a presença do Botafogo, que é a Supercopa do Brasil, reunindo justamente, né, o campeão da Copa do Brasil do ano passado, o São Paulo, com o campeão brasileiro desse ano, o Botafogo, né? Estamos falando aqui várias vezes para atrair boas energias. Esse jogo está marcado para 3 de fevereiro, tá? Será que vai ser no Mané Garrincha? Alguns jogos têm sido lá da Supercopa do Brasil, né? Nada confirmado ainda. Cadê minha água? Hoje eu tô sem água aqui, tô perdendo fôlego. Mais uma competição que é muito importante pra gente. Anotem na agenda, tá? É a Libertadores, tá? Vai ter ali pré-Libertadores, que a gente não tem a ver com isso. Vamos entrar direto, né, na fase de grupos. Amém?
a Libertadores começando dia 3 de abril, tá? E a final da Libertadores no dia 30 de novembro, tá? Ainda não tem o local definido da final. Vai estar mantido também o sistema de final única, né? Esse ano a gente sabe no Maracanã, vai ser o jogo sábado. Do ano que vem ainda não está decidido. Certamente o Botafogo aí, chegando a essa final, terá que viajar para algum outro país sul-americano, né, para fazer essa final. Faremos isso com o maior prazer, né? Dia 30 do 11, então, quem sabe aí, o sonhado título da Libertadores, né? Galera, 2024 é ano de Olimpíadas, né? E tem muita gente que até se surpreende. Olimpíadas de novo, passou tão rápido. Relembrando, né, que a Olimpíadas 2020 em Tóquio foi disputada em 2021, né? Todo mundo sabe disso. Então, acabou que foi um ciclo olímpico mais curto, né? De 3 anos. Então, Jogos Olímpicos em Paris, de 26/7 a 11/8, né? Então, finalzinho de julho até mais ou menos o meio de agosto, Jogos Olímpicos em Paris. Não vai alterar nada o calendário futebolístico, né, da CBF, vai continuar o Campeonato Brasileiro rolando normalmente, tá? Então, 2 datas importantes, Copa América, tá? E Jogos Olímpicos, Brasileirão não para. Pessoal, o Textor, ele ontem no Instagram, ele fez uma postagem com a imagem ali frisada, né, congelada, do início do lance do gol do Bruno Henrique não, praticamente, do Marlon Freitas contra, né, aquele gol no início do jogo entre Botafogo e Flamengo, e que está nitidamente nessa imagem o Bruno Henrique à frente, né, em posição de impedimento, e o final da história a gente já sabe, ele acabou se privilegiando dessa posição de impedimento para chegar junto do Marlon Freitas, e o Marlon Freitas, como diriam os antigos ou hispânicos, acossado pela presença do Bruno Henrique, acabou sendo infeliz e chutando contra o próprio patrimônio, né? Contra o gol. Então, foi a primeira imagem que o Textor usou, tá? E ele botou o seguinte, relembrando, aí contém ironia, né? Relembrando o excelente trabalho da Abrafute e CBF e ainda esperando ouvir seus planos de melhoria. Então, uma imagem aí que vale mais do que 1000 palavras, realmente, a irregularidade, né? No jogo que eu já falei que ontem, para mim, foi o jogo com maiores erros de arbitragem. Sempre repetimos, não estamos acusando ninguém, não estamos falando que o Rafael Claus fez de propósito, simplesmente ele não estava numa boa noite, né? A gente acredita nisso e acabou indevidamente favorecendo o Flamengo, né? Para não falar dos lances de cotoveladas, né? Comentei aqui ontem. Depois o Textor botou uma outra imagem, aí sim do jogo mais recente, né? Contra o Cuiabá, e a notícia do GE em cima dizendo que o chefe da comissão de arbitragem da CBF, o Wilson Seneme, né? Não tinha visto nada de irregular no gol do Cuiabá, né? Complicado. E aí o Textor escreveu o seguinte, tá? Que disse, ele falou o seguinte: Wilson, como assim não há nenhuma evidência, né, que comprove o toque de mão, né? Sem evidência de toque de mão, botou assim. E aí ainda complementou com o seguinte, o Textor escreveu: então, como a bola foi para baixo, e 2, como ela mudou de direção. São questionamentos aí que o torcedor alvinegro, né, a gente tem feito aí desde o domingo, né? Eu acho que as imagens elas não conseguem ser totalmente conclusivas, mas o que o Botafogo reclama é o fato do VAR ter sido tão minucioso no gol do Vitor Cuesta, né? Demorou, né, a chegar à conclusão, achar ali o erro. Não, impedimento ele não tá, então vamos achar outra coisa. Ah, não, resvalou na mão dele, vamos anular. Isso tudo teve todo um protocolo, e pelo áudio que a CBF divulgou na segunda-feira, já no gol do Cuiabá, justamente o árbitro da partida tentou até acelerar a decisão, né? Vamos, não bateu, foi peito, né? Os caras entram aí naquela pilha, né? Começa a gritar, é uma coisa de louco, né? Então, isso aí tudo que eu acho que realmente tem que ser falado. Não adianta o Botafogo ficar quieto, né?
coincidentemente aí, muitos erros contra o Botafogo, erros importantes, né? Vocês reparem o seguinte, né? Volto a dizer, na mesma partida, o lance de mão do Cuesta, né? Super analisado, e é um lance que na hora ninguém observou se foi mão, não, ninguém viu isso. A questão era se ele estava impedido. Mas o VAR foi lá, nossa, assim, tipo, fez praticamente um trabalho de pós-graduação, né, em mão. E no lance do Cuiabá foi o contrário, né? Logo quis resolver, dizendo que tinha sido peito, sendo que o árbitro ele estava bem longe do lance, né? Essa polêmica está tão grande que o atacante paraguaio Isidro Pita, autor do gol, né, deu uma coletiva ontem lá em Cuiabá e ele falou o seguinte, só um parênteses, tá? Após o jogo ele fala que a bola bateu na barriga dele, beleza? Vamos lá. Na segunda, aliás, ontem, terça, ele falou o seguinte, a bola pega entre a barriga e o peito. Então já mudou um pouco a versão dele. Eu vou tentar fazer aqui, assim, é natural que quem recebe uma bolada, é um instinto natural do ser humano se proteger, e é justamente isso que ele fez. Então ele faz assim, né? E aí, é isso que a arbitragem tinha que ter analisado. Quais são as chances, aqui onde está o desenho, aqui com os cachorrinhos, tal, bonitinhos, da bola ter simplesmente ido nessa área de peito e barriga? Não é simples, não é simples, né? Então, segundo o Pita, a bola pegou entre a barriga e o peito, tá? E depois ele encerrou a discussão dizendo, olha, já saiu o áudio do VAR e esclareceu tudo. É difícil, meus amigos, é muito difícil. A gente só pede que o Botafogo não seja mais prejudicado esse ano, porque acho que a nossa cota de erros contra a gente já se esgotaram, né? Quem deve também se esgotar muito rápido são os ingressos para Vasco e Botafogo, tá? O Vasco já divulgou como vai ser a venda para a nossa torcida, setor visitante lá em São Januário. Apenas 900 ingressos serão disponibilizados, tá? Isso é um pedido da Polícia Militar para manter a ordem ali, enfim. Então, na sexta-feira, dia 3, 10 da manhã, todos que queiram ir à partida têm que estar ali no site do Vasco, que é o vasco.eleventickets.com, tá? Eu não entrei no site, mas a minha sugestão é que quem está planejando ir, já entre no site e faça o seu cadastro para ganhar tempo, né? Já que provavelmente esses 900 ingressos serão vendidos muito rapidamente. Ingresso inteiro a R$80, meia a 40, beleza? Ainda tem mais um detalhe, tá? Uma burocracia. Quem adquirir na sexta-feira os ingressos, né, os felizardos que conseguirem, terão que na segunda-feira, dia do jogo, retirar, né, o ingresso físico na bilheteria do portão 11, tá? Vai abrir a 1 da tarde e vai ficar aberto até o intervalo do jogo, mas ninguém vai querer entrar no intervalo do jogo, então a partir de 1 da tarde, cheguem cedo para a retirada do ingresso físico, tá? Lá na Colina. Galera, jogo de hoje, voltando ao jogo de hoje, né? Acho que nenhum outro assunto é mais importante. A gente fica aqui tentando pensar em outras coisas, né? Desviar até um pouco, porque estamos todos muito ansiosos, né? O Botafogo divulgou ontem a lista de relacionados. Desta vez o nosso top model foi o Segovinha, né? Ilustrando ali a lista de relacionados. E nenhuma surpresa, tal que a gente já esperava. O nome que aparece dessa vez é o de Lucas Fernandes, né? Acho que é interessante essa volta dele aí depois de 4 partidas fora, né? Até como uma opção ali para o meio de campo, né? Mas o Lucas Fernandes não jogou bem nenhuma partida esse ano. É verdade, mas quem sabe, né? Quem sabe na hora aí ele possa ser solicitado e dar conta do recado, é o que a gente espera, né? Um jogador que ano passado até chegou a nos dar esperança, né? Assim, teve boas atuações. E o Vitor Sá, também retorno do Vitor Sá depois da suspensão. O Diego Costa segue de fora, né? Teve aquele problema de entorse, então ele segue fora e para a entrada justamente do Lucas Fernandes e do Vitor Sá, saíram da lista o Raí e o Jacob Montes, beleza? Pessoal, quem está fora também do Botafogo já há um bom tempo, mas com esperanças de ainda voltar esse ano, quem sabe, é o lateral Rafael, né?
Rafael deu uma longa entrevista para o GE, né? Tem um vídeo aí rolando, se você não viu, tem na internet, tem aqui no YouTube, né? 18 minutos de entrevista na casa dele. Basicamente, resumindo, né? Rafael fala da sua relação com o Botafogo, né? Como torcedor, fanático, que era um sonho dele, né? Há muito tempo, desde a época do Manchester United, ele falava: quero jogar no Botafogo, é um sonho. E agora ele confirma que está praticamente certa, né? Encaminhada a renovação dele com o Botafogo para 2024 e que vai ser o último ano da carreira dele, né? O Rafael aí que teve, né, problemas, né, com lesões, né? E a gente espera que tudo dê certo e que ele retorne, se não for esse ano, né, no início do ano que vem, e não tenha mais problemas aí com lesão, né? Falta de sorte. E ele até confessa na entrevista, né, que o sonho dele justamente vai ser jogar uma Libertadores pelo Fogão, né? Muito legal, uma boa sorte aí para o Rafael, que já está em fase final de recuperação, né? E a gente só pode apoiar ele justamente que ele tenha um grande ano de 2024 para fechar com chave de ouro, né? Uma carreira aí brilhante, né? Manchester United, Lyon, enfim, e Botafogo, né? Quem sabe aí com um grande título, não só o Brasileirão, mas quem sabe um título internacional, estamos precisando. Galera, o jogo de hoje, já falamos, né, várias vezes, a necessidade do Botafogo se impor, né? Do Botafogo mostrar que está vivíssimo no campeonato, né? Acabar com quem está criticando, secando, falando que o Botafogo vai entregar a paçoca, né? Coisas do tipo. Então, um jogo muito importante. Eu tô, claro, tenso, né? É uma partida tensa, mas tô otimista, tá? Tô otimista que o Botafogo vá, até pelo adversário, né? Às vezes acontece muito isso no futebol, né? Você precisa enfrentar uma equipe que te exige mais para você também ter um nível mais alto de atuação, né? A gente comentou já aqui alguns jogadores que deixaram um pouco a desejar, né, no último jogo e nas últimas partidas, de modo geral. Então, acho que esse pode ser um jogo aí para o Botafogo voltar àquele nível de atuação que a gente estava acostumado, né? Outra coisa, esse mês, hoje, começamos novembro, né? Daqui a pouco vai começar, olha, propaganda da Líder Magazine. Não sei se aí na sua cidade tem, mas aqui no Rio de Janeiro é um clássico do fim do ano. Já é Natal na Líder Magazine. Já vai começar a se falar do especial de fim de ano do Rei Roberto Carlos, né? O que mais? Já vamos começar, já passou o Halloween, então já vamos começar a ver decoração de Natal, né, no comércio. Caixinha de Natal, né? Posto de gasolina, no comércio. A gente vai começar a ver esse clássico do fim de ano, que é a caixinha, né? Eu vou criar aqui eu tenho que criar aqui para o canal também um e-mail para vocês mandarem o Pix, que vai ser a minha caixinha, né? Vai ser a minha caixinha de Natal. Mas brincadeiras à parte, pessoal, começou novembro, né? E esse novembro é o novembro realmente decisivo do Brasileirão. Lembrando que dezembro só vai ter a partida contra o Inter, né? Ou tô esquecendo de alguma partida? Não, vai ter acho que Cruzeiro e Inter. São as partidas de dezembro, que agora mudou tanto o calendário que a gente fica maluco. Mas, de qualquer maneira, o que vai decidir mesmo o Brasileirão vai ser agora esse mês de novembro. Tenho que lhes informar isso, tá? Jogos de novembro, tá? Ao todo são 7 jogos, bastante coisa. 7 jogos, dos 9 que faltam, então é isso mesmo. Cruzeiro e Inter em dezembro, né? E 7 jogos em novembro. Desses 7 jogos, tá bem equilibrada a tabela para o Botafogo. São 3 jogos no Newton Santos, tá? Mas tem o jogo em São Januário contra o Grêmio, que nós somos, né, os mandantes. Então, na verdade, 4 partidas de 7 são do Botafogo como mandante, obviamente 3 fora, tá? Então, começamos hoje, Botafogo Palmeiras, Newton Santos, 9h30 da noite, transmissão da Globo, né, praticamente todo o Brasil. E na segunda-feira, Vasco e Botafogo, aí sim o Botafogo como visitante, como eu acabei de falar, segunda-feira, 19 horas, beleza? Vai ser uma semana típica, vamos fazer 2 jogos seguidos, um intervalo curto, né, de dias, 4 dias,
jogando de novo em São Januário, dessa vez o Botafogo recebendo o Grêmio, na quinta-feira, às 20 horas. Então, o Botafogo joga hoje com o Palmeiras, segunda, 19 horas com o Vasco e quinta, às 20 horas com o Grêmio, beleza? Partidas muito importantes, né? Depois no domingo, né? No outro domingo, depois da quinta, no outro domingo, dia 12, o Botafogo vai a Bragança Paulista e faz o jogo das 16 horas contra o Red Bull Bragantino, que tá na briga, né? Então, vamos ver como é que vai estar dia 12, se o Bragantino, de repente, vai ser o novo vice, né? Tomara que sim, né? Tomara que vai ser um sinal que a gente vai ter dado um pau no Palmeiras, né? Depois tem duas partidas que já estão definidos ali mais ou menos o dia, mas não está cravado pela CBF, tá? O Botafogo pega o Santos, no Newton Santos, vai ser um jogo também. Aliás, pulei Fortaleza. Pulei Fortaleza. Galera, vamos lá, desculpa aqui, vamos rearrumar o recorte. Jogamos com o Bragantino no Nabi Abichedi e aí vem a data FIFA, tá? Data FIFA, Brasil e Colômbia, Brasil e Argentina, tudo aquilo que a gente já sabe. Na volta da data FIFA, tá? Fortaleza e Botafogo, quinta-feira, 23/11, às 19 horas. Beleza? Então, o jogo que era para ter acontecido, não aconteceu, ficou para o dia 23/11, quinta-feira, lá no Castelão, 19 horas. Aí sim, eu já estava com pressa para chegar no jogo Santos, porque eu acho que vai ser o jogo do título, né? Quem sabe? Botafogo e Santos, no Newton Santos, no final de semana, mas ainda não está definido nem se é sábado, nem se é domingo, e muito menos o horário, tá? E aí, no meio da outra semana, Coritiba e Botafogo no Couto Pereira, também mesma coisa, não sabe se vai ser quarta ou quinta, mas teremos o Coxa enfrentando o Fogão, e aí acaba o mês de novembro, beleza? Então são essas 7 partidas, tá? Rapidinho. Palmeiras, Vasco, Grêmio, Bragantino, Fortaleza, Santos e Coritiba. Fundamentais para o nosso título, fundamentais para o Botafogo desses 21 pontos que vão estar em disputa em novembro. Faça o máximo. Digamos aí que o Botafogo faça 18 pontos, perca um jogo só. A gente dá um jogo para perder, né? O Botafogo vai estar com a mão no título. Beleza? Galera, 27 minutos. Encontro com vocês lá no Newton Santos, logo mais no fim do dia, né? Que o Botafogo tem uma grande atuação, que Deus ilumine, né, os jogadores, Lúcio Flávio, para boas decisões, para uma partida que a gente está realmente numa grande expectativa, né? Até pela rivalidade, né, com o Palmeiras. Estou confiante que a gente vai conseguir esses 3 pontos que a gente tanto precisa, né, para seguirmos fortes rumo ao objetivo maior, beleza? Galera, deixa o seu like. Eu queria aproveitar também, enquanto eu peço para você deixar o seu like aí, não custa nada, se inscrever no canal, parabenizar o meu amigo Brownie, né? Grande Brownie, Daniel Brownie, que recebeu a placa dos 100 mil do YouTube. Ele que já faz um trabalho aí já de, acho que 4 anos que ele está nessa luta. Parabéns, Brownie Fogo, por essa conquista aí. Tamo junto, galera. Seremos.